Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Herter, terapeuta ocupacional, e esse é o Sensorial Pod, um podcast feito por quem estuda e entende de integração sensorial, para quem quer aprender um pouquinho mais sobre esse universo. E hoje eu convidei a Carla, uma educadora, uma pesquisadora, uma estudiosa sobre educação, para conversar um pouquinho com a gente sobre essas relações entre as dificuldades sensoriais e o ambiente escolar, a rotina escolar, a aprendizagem escolar. Carla, seja muito bem-vinda. Que bom ter você obrigada. aqui. A Carla é uma parceira já de tempos, né, Carla? Alguns anos, Alguns tempos. Alguns tempos. Te apresenta para o pessoal, Carla. Teu currículo é muito grande, eu não vou saber falar tudo. Então, eu sou muitas dentro de uma só. Que legal. Sou filha, mulher, esposa, mãe, pesquisadora, estudante, leitora ávida, estudiosa e interessadíssima pelo desenvolvimento do outro. O outro me encanta. Sim, sim. Seja esse outro como ele for, né? Sim. Eu admiro muito isso em ti, porque tu está sempre buscando conhecer mais para ajudar as pessoas. Até estava comentando agora mesmo contigo, né? Que a tua missão é fazer a diferença na vida dos outros. Eu acho que eu sempre quis isso, né? Quando eu quis me tornar professora, eu dizia que não queria ser uma professora. Eu queria ser aquela professora. Sim. Né? Aquela que pelo menos passassem por mim e dissessem, eu lembro de ti. Né? Eu lembro da tua aula, eu lembro de ti na escola. E eu acho que eu consegui isso. E começando o nosso assunto, essa é a questão, né? Que a escola é muito maior do que se imagina, né? O ambiente escolar, né? A escola, ela pode ser tudo na vida de alguém e ela pode ser nada. Sim, ela pode causar um trauma e construir memórias muito ruins. Exato. Ou ela pode ser um espaço de memórias maravilhosas. Né? E eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande. A escola não é um espaço natural, e eu preciso dizer isso, tu me conhece, né? Fazer esse corte. A gente escuta muito isso, né? A escola é um espaço natural, a escola é um espaço natural. Não, não é. A escola é um espaço formal, tem rotinas próprias, tem tempos e espaços que só a escola tem. É um espaço coletivo. Exatamente, que é o diferencial. Que, por sinal, acho que é a primeira experiência que as nossas crianças têm de sair daquele núcleo familiar e ir para um espaço coletivo em que as normas, as regras são completamente diferentes do que em casa. Uhum. Né? Eu não posso fazer o que eu quero na escola. Né? Eu tenho que negociar as coisas. Eu preciso seguir algumas regras básicas. Por mais liberal que seja aquele espaço, ele tem regras que eu preciso seguir. Sim. E tu tem que seguir porque tu estás num ambiente que é coletivo e que tem também os direitos do teu coleguinha. Exato. Né? Da tua professora. Exato. Né? Então, isso é uma experiência que só a escola tem, Fernanda. Né? A gente não tem isso em outro espaço. Qualquer outro espaço, a criança tem ela e um terapeuta é ela, e a família é ela, o irmão. Ali é ela e mais 15, 20, 30. Em escolas maiores, ela e mais 1.200 alunos. Sim, sim. Então, não é um espaço fácil. Não. Né? É um espaço que pode ajudar muito ou um espaço que pode marcar negativamente para o resto da vida. Sim. Né? Mas conta brevemente a tua história nessa caminhada da educação, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Eu comecei no ensino regular. Eu comecei como alfabetizadora, né? Sempre na escola pública. A minha carreira se dá na escola pública. Eu acredito na educação pública. Eu acho que a educação pública tem profissionais maravilhosos. Eu começo, então, numa escola pública, alfabetizando. E no tempo que eu fazia faculdade de pedagogia e educação especial. Sou um dinossauro em extinção, nem tem mais esse curso, né? Hoje é só em especialização. E na época que eu estava para me formar, me convidaram para assumir o que hoje não existe mais também, as classes especiais, né? E eu assumi uma classe especial numa escola. Num cantinho, com uma porta de ferro que separava essa classe do resto da escola. A minha primeira advertência foi sair para o pátio junto com os outros. Oxe. Já começou aí, né? A rebeldia. Quebra de paradigmas. E já comecei a alfabetizar quando não podia, né, a incluir e trabalhar com as professoras do primeiro ano. Começa aí, né, a minha caminhada. E dali para frente, eu trabalhei com todos que tu pode imaginar, todas as séries. Todo mundo quem não queria, eu queria, porque esses que me chamam a atenção, né, esses que me encantam. Aqueles que os mais desafiadores. Aqueles que todo mundo acha fácil, não... Bom, esses aí vão independente da gente. Sim. Acho que a gente está aqui para trabalhar com aqueles que precisam realmente da gente.
né? Que faz a gente pensar um pouco mais, né? Sim, sim. Que me dá umas noites mal dormidas. Bem, na verdade, quanto maior o desafio, maior a sensação de vitória, né? Com da certeza. gente se superar e conseguir Com certeza. alcançar. Meu filho ontem me perguntou isso, Atos, né? Ele disse assim, mãe, qual foi o teu aluno, assim, que para ti foi mais difícil? Aí eu disse, ai, filho, eu não sei se eu tive um aluno que eu desisti. Ele disse, não, mãe, eu não tô perguntando se tu desistiu, porque tu nunca desistiu. Eu tô perguntando aquele que tu achou mais difícil. E daí eu fui pensar nesses 32 anos de docência, né? Porque foram 32 anos de docência. Eu me aposentei em março desse ano, da escola. Mas parece que não paro de trabalhar nunca. Sim. E teve vários casos difíceis que eu muitas vezes pensei, é esse ano que eu vou rasgar meu diploma. Sim. Né? Que eu não vou conseguir. Não vou conseguir seguir. E quando terminava o ano, eu dizia, mas Uau! Como é que eu comecei isso? Eu achava que eu não ia conseguir. Né? Mas sempre trabalhando com colaboração, né? Com troca com outro colega. Ai, gente, a gente aprende muito isso ao longo dos anos, muito, né? Muito. A gente não é uma sozinha. ilha, Não. é a teoria da aldeia, né? Exato. A gente precisa ter Na uma prática. rede de apoio de outros profissionais, é a família, é a escola com seu grupo de educadores, é a equipe de terapeutas. Quem trabalha sozinho? Não consegue o passo é muito trabalhar. curto, o passo é curtíssimo. Exato, não consegue trabalhar. Porque assim, quando a gente trabalha, a educação por si só já é difícil. Né? Não é fácil tu educar alguém dentro de uma escola, tu ensinar alguma coisa para alguém. É muito complicado. Muito complicado. E no século que a gente vive, a gente compete com tecnologia, a gente compete com a informação, porque não é o conhecimento. É o acesso a informação muito fácil à informação. Então, não é fácil para o professor. E tu trabalhar sozinho, mais difícil é. Né? Tu tem que integrar essas coisas todas. E isso é difícil para a educação entender que a gente tem que trabalhar em rede. E aí a educação fica mais fácil trabalhando em rede. Sim. Né? Trabalhando de forma colaborativa. E nos processos inclusivos, isso se torna muito mais importante. Porque a gente não tem entrada com todo mundo. A gente não tem entrada com todos os sujeitos. Sim. E não há problema nenhum nisso. Eu não sou menos professor, ou mais competente, ou menos competente. Se eu não tenho entrada com todos. Mas eu preciso saber quem tem. E usar dessa colega que tem entrada para poder chegar no meu aluno. Na verdade, não se trata sobre ter ou não dificuldade, todos temos. É o que fazer com aquela situação que te impactou e que tu tá... Isso. Na verdade, tu tá cristalizada, congelada. Então, quem tu vai pedir acionar, para quem tu vai pedir ajuda. Isso. Né? E poder ouvir o conselho. O maior é o propósito, né? Exato. Que move a pessoa. É isso. E isso é difícil para a educação, porque sempre se trabalhou muito isolado, né? Então, acho que é uma aprendizagem. E acho que isso a educação especial pode ajudar a educação regular, assim, ensino comum. Sim. Porque a gente trabalha muito coletivamente na educação especial. A gente se ajuda muito, né? Tu te apoia na rede de terapeutas. Na rede em si. Sim. Né? Carla, nessa tua trajetória, em que momento essas questões sensoriais cruzaram pela tua vida, assim, pela tua caminhada? Vou te dizer que numa experiência minha particular, tá? Que interessante. Vou te relatar isso numa década de 70, tá? Que nem se falava sobre isso. Tá. Quando eu tinha 5 anos, eu estudava numa escola particular aqui em Porto Alegre, na educação infantil. E nasceu meu irmão. Né? E, bom, ciúmes do irmão, não aceitei aquele guri que nasceu. Hoje, meu grande amigo, né? Admiro demais. Que ele veio aquele fazer veio, aqui. Né? Exatamente, né? O filho homem que meu pai queria e que, né? Veio ocupar o lugar. E eu tive vários problemas na escola. Do tipo de tomar banho nas pias, de comer areia, de comer papel, de me rolar pelo chão, né? Buscando sentir as coisas. Sensações. Buscando né? mais Buscando sensações. mais sensações. E também me mostrando, né? Sim. Do tipo dizendo, olha, eu tô aqui. Era alguém me quase olha. como um sintoma. Exatamente. Não tinha um diagnóstico naquela época sobre nada sensorial. E a escola não soube lidar com isso. A escola chamou minha mãe e deu vários diagnósticos dos mais escabrosos, né? Para ela. E a minha mãe, na imensidão de mulher que é, porque ela não tem faculdade, ela estudou até a 8ª série só. Te emociona, né? falando. Muito, muito. Ela disse, não, é o irmão que nasceu. É isso, é só o irmão que nasceu. Gente, essa intuição materna, ela é muito maravilhosa. É muito. Quando uma mãe chega me contando, me falando, a impressão dela, a sensação... A percepção dela eu valorizo muito, porque a intuição materna é muito. Eu vou te dizer que foi a minha mãe, nesse momento, que me salvou, assim, porque
Se não fosse ela, talvez eu não estivesse aqui. Porque o diagnóstico que a escola pensou não foi algo simples, assim. Sim. E naquele momento ela exigiu, junto com o meu pediatra, né? Sim. Que se fizesse várias testagens, assim. Sim. Até a escola pedir desculpa e dizer, não, erramos. Que bacana. Né? Ela tem um QI muito mais alto para a idade dela, tem desenvolvimento muito maior, realmente é o irmão. Né? E eu acho que ali surgiram as primeiras coisas, né? Ali eu me interessei por isso. Porque eu comecei a ver as crianças que eram excluídas. Eu vivia a exclusão, né? Sim. Então, isso começou a aparecer para mim. Quando eu me torno professora, eu começo a perceber que os meus alunos se incomodam com os barulhos. Não se falava sobre isso na época. Não. Nunca tinha lido sobre isso. Não. Mas eu me interessava que, bom, quando chegavam do recreio extremamente agitados, cansados, e eu propunha que a gente pudesse sentar no chão, que a gente desligasse a luz, que a gente escutasse uma música bem baixinha. Eu percebi que alguns conseguiam acalmar um pouco mais. Que era uma via de acesso. Uma via de acesso. Para organizar, para regular. Isso. Ou que a gente, em alguns momentos, uns se acalmavam com isso, mas outros precisavam mexer com uma massinha de modelar. Então, que a gente separava um cantinho na sala para que pudessem mexer com massinha de modelar, ou que alguns precisavam folhear um livro depois que chegavam do recreio. Então, fui percebendo Agora, vê que... bem, né? Diferenças, né? É isso aí. Diferenças. Né? Cada criança... Não era para todos igual. Não era para todos não igual. Não se trata de uma receita. Isso. Cada criança é um universo. Isso. E aí, essas coisas foram me aparecendo, assim, né? Então, eu fui organizando a sala de aula para que, nesse momento, a gente pudesse dar conta de cada um deles, né? Que bacana. Sem nem saber sobre isso, Sim, assim, mas sabendo sobre o outro. Exato, de uma forma muito intuitiva. E baseada numa experiência tua, nas tuas memórias. Do que eu conhecia sobre eles também, né? E de entender assim, bom, tem alguma coisa que incomoda, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa para acolher e para tentar acalmar esse sujeito. Claro. Né? Para que consiga ficar melhor nesse espaço. Sim. E qual é, no teu ponto de vista, qual é a função de uma escola, da educação escolar, na vida de uma criança neurodivergente? Como que tu vê isso? Eu acho que a escola tem um papel extremamente importante. Se ela consegue entender que ela é um espaço amedrontador para uma criança. Pensa uma criança que sai da sua casa, ela, o pai, a mãe, vovó, sei lá, o seu núcleo familiar, que não é 1.200 pessoas. É 8, 10, 15. Que não é o barulho de um recreio, de um refeitório. Não. Não é uma sirene. Que não é uma professora dando ordem para um grupo. É para uma 30 mãe, dentro de uma sala. Que não tem uma sirene que avisa o intervalo. Exato. Então, ela chega num espaço escolar, por menor que seja a escola, vamos pensar uma escola com 200 alunos. Sim. É pequena, mas para essa criança não é pequena. Não. Ela tem barulhos que ela não conhece, ela tem cheiros que ela não conhece, ela tem movimentos que ela não conhece. Em torno dela que podem ser extremamente assustadores. Luzes diferentes. Isso é amedrontador. Né? E eu acho que a escola, antes de qualquer coisa, o primeiro movimento é esse acolhimento. Acolhimento, vínculo, confiança. É apresentar esse espaço para essa criança. É poder fazer essa criança entender que isso aqui pode ser um espaço seguro. Então, que sons são esses que tu está escutando? Que cheiros são esses que tu sente? Né? Procurar entender o que incomoda essa criança. O que conforta. O que conforta. O que essa criança gosta. Qual é a via de conforto que a gente tem? Exato. E para isso, a gente tem, enquanto educador, a melhor arma, que não é uma testagem padronizada. É a observação. Só que isso dá trabalho. E o educador tem que ter sensibilidade para perceber. Exato. Isso dá muito trabalho, porque demanda que eu abra a mão do controle. Eu preciso olhar para essa criança e perceber. Sim. E enxergar a criança. E registrar. Eu acho que é quase como estudar a criança, né? O professor, eu vou te dizer que ele é o maior pesquisador. Eu defendo o professor até a última das consequências. O professor é o maior pesquisador na face da Terra. Porque o que a gente faz em sala de aula é pesquisa o tempo inteiro. Olhar para esse outro, para o desenvolvimento desse outro o tempo todo. E se a gente consegue fazer isso com qualidade, a gente mantém o desenvolvimento dessa criança o tempo todo, do adolescente o tempo todo, e transforma num adulto muito potente. Sim. Né? Numa velocidade que permite essa construção com segurança e respeito. Exato. Eu sempre falo, não é sobre andar a 100 por hora. Não, é andar no seu ritmo, no seu tempo, com qualidade. Com qualidade e respeito, num processo gradual. Comparando ele com ele mesmo, naquilo que ele tem condições.
E eu acho que a gente precisa aprender que eu preciso olhar para o outro e demandar do outro a partir da perspectiva dele. A gente tem a tendência sempre de a nossa perspectiva. Não dá para ser a nossa perspectiva. Eu quero muitas coisas, mas o que eu quero para mim, necessariamente, não é o que é bom para ti. Mas eu acho muito importante a gente falar sobre aquela ideia que a gente estava conversando antes do pod. De que não se trata sobre aprender a ler e escrever somente. Não se trata sobre somente aprender conteúdos. Não, aprendizagem é amplo. A escola é muito maior do que isso. É muito que para amplo. algumas crianças, por exemplo, neurodivergentes, que a gente... que elas têm necessidade de aprender questões anteriores à aprendizagem acadêmica, propriamente dita, e que muitas delas, às vezes, têm situações assim, muito frágeis e que a gente nem sabe se, de fato, um dia vai conseguir aprender a escrever e ler. E aquele ambiente escolar se propõe a quê, então, na vida dela? Eu tenho um exemplo para te dar. Eu trabalhei 6 meses com um aluno dentro do carro. Ele não saía do carro. E a mãe me dizia, quando ele vai aprender a ler e escrever? Porque ele não vem caderno para casa. E eu dizia para ela, ok, vamos congelar a ideia do ler e escrever aqui. Vamos guardar no bolso. Vamos guardar aqui. Eu tenho um amigo psicanalista que ele sempre dizia isso, congela essa ideia. Tá. A gente não vai esquecer dela. Mas para ele conseguir aprender a ler e escrever, o que a gente precisa que ele faça hoje? Neste momento. Ela me dizia, eu acho que ele tem que sair do carro, né? Sim. Perfeito. Então, o primeiro objetivo que a gente vai fazer é ele sair do carro e passar pelo portão da escola. É o primeiro objetivo. Pequenas metas. Quando ele passar do portão, a gente vai sentar de novo, vai pensar outro objetivo. E assim a gente foi indo. Então, do portão da escola, a gente sentou, bom, ele já entrou aqui no portão. E agora? Não, agora ele tem que passar da porta da escola. Ótimo, então vamos para isso. A alfabetização está aqui. E a gente vai trabalhando. E eu fui trabalhando com ele várias coisas. Eu ia com uma caixa de material com ele. Mas a gente estava trabalhando com letras, com números, com folhas, com material, mas o objetivo não era este. O objetivo era que ele conseguisse ficar naquele espaço, que ele entrasse na escola, que ele se sentisse pertencente àquele lugar. Porque inclusão passa por pertencimento. Por ser um lugar que eu me sinto seguro. Exatamente. E prazeroso. Prazeroso. Se eu estou naquele espaço. Isso. E feliz. Exatamente. Se eu estou naquele espaço, desorganizado o tempo todo. Se eu estou naquele espaço, chorando o tempo inteiro. Se eu estou naquele espaço, o tempo inteiro que alguém tem que estar me contendo. Ou correndo o tempo inteiro só pelo pátio, eu não me sinto pertencente daquele espaço. E aí eu sempre pergunto. Eu estou lutando contra esse espaço. Exatamente. E daí eu sempre pergunto, se fosse eu, se fosse tu, a gente continuaria nesse espaço? Se tivesse poder de escolha, né? Eu sempre faço essa pergunta. Se a gente está trabalhando num lugar em que a gente chora o tempo inteiro, e se a gente acorda de manhã chorando para trabalhar e volta para casa chorando, a gente permanece nesse lugar trabalhando? Nenhum. A gente adoece, Fernanda. Adoece. E por que a criança a gente pede para ela fazer isso? Então. É para a gente pensar sobre isso. Super. Né? A gente quer para essa criança pequena ou esse adolescente uma coisa que a gente não quer para a gente. Eu falo muito sobre isso, eu digo para os pais, antes da gente colocar uma criança na escola, a gente tem que ter a certeza de que ela tem condições de usufruir daquele espaço, aproveitar. Exato. Né? Então, ela está conseguindo se conectar, ela está organizada o suficiente para ir a um contexto coletivo, se conectar com o que aquele contexto está oferecendo, aproveitar as oportunidades em prol do desenvolvimento dela. E não é não ir à escola, mas tem vários tipos de escola. Vários formatos. Exato. Né? Tem escolas maiores e escolas menores. Tem escolas comuns, existem escolas especiais. Né? Qual é o que faz, qual é o limiar entre, ok, essa criança não consegue aproveitar um ambiente escolar regular e a indicação é uma escola especial. Como é essa decisão e como que eu acho que a decisão isso? Sempre parte da criança, assim. Não sou eu que decido, é a própria criança que decide. É o bem-estar dela. É o quanto ela mostra que ela está sofrendo naquele espaço. Seja num espaço ou seja no outro, não importa qual é o espaço. Seja no regular ou seja no especial. O quanto essa criança sofre naquele espaço. Sim. O quanto o espaço está sendo bom para ela. São os dois lados da moeda. Os dois lados da moeda. É o sofrimento e o quanto ela é feliz e aproveita aquele espaço. Quando a gente está naquele espaço escolar e a gente se pergunta, o que a gente está fazendo por ele, afinal? Esse é o momento que a gente tem que se perguntar, esse espaço aqui é o melhor espaço para ela?
Necessariamente não tem que ser uma outra escola, uma outra tipologia de escola. Mas pode ser, talvez, um outro espaço escolar. Se é uma escola de 1.200 alunos, talvez ela precise de uma escola de 200. Se é uma escola especial, talvez seja uma escola regular. Eu já passei por isso. Em escola especial, de olhar para a criança e dizer, olha, aqui já não tem mais, ela está buscando outro, ela precisa de companhia, ela quer brincar coletivamente, e não tem aqui quem dê isso para ela. Então, agora, ela precisa de outro espaço. Então, vamos batalhar para ela outro espaço. Ou seja, não é uma decisão que vai ser irrevogável. Não, né? não ela é para vai nada acompanhar. na vida é para sempre. Porque tem muito aquele medo, né? Do momento que eu coloco a criança numa estrutura de escola mais acolhedora, não tão grande, uma estrutura mais simples, ou mesmo especial. Né, nada é para sempre na vida. Será que um dia ela vai sair Nem dali? a escola é para sempre, né? Ela tem um tempo. Nem faculdade é para sempre. Porque eu vejo que existe uma ansiedade muito grande das famílias em relação a isso, né? Se é algo que vai acompanhar a criança a vida fora. Não, acho que tudo na vida tem que ser pensado e avaliado tempo a tempo, momento a momento. Porque a gente vive etapas do desenvolvimento da gente. Tem momentos que a gente está super bem, tem momentos que a gente não está tão bem, tem momentos que a gente precisa de mais atenção, tem momentos que a gente não vai precisar de tanta atenção, e a gente vai ter mais autonomia. Bom, o que essa criança está precisando nesse momento? Nessa etapa da vida. Passou disso, o que a gente precisa para amanhã? Sim. Né? E olhando para isso com uma tranquilidade. Sabe que eu vivi isso, né, com o meu filho, com o Pedro. Porque quando o Pedro entrou, acho que para a 3ª ou 2ª série, não recordo muito bem, no Colégio Conhecer, aqui em Porto Alegre, ele estava muito, muito infeliz, assim, com crises de pânico para ir para a escola. Eu chegava na escola e ia para baixo da mesa. Ele tinha, se eu não me recordo, ele tinha 8 ou 9 anos, né, acho que é por aí, e ele não conseguia aprender a ler e escrever. E aí, a Maria Cristina, não sei se tu conhecesse, é uma das pessoas que trabalhava na coordenação da Conhecer, me chamou e disse, Fernanda, a gente tem que colocar ele na sala especial, ele tem que diminuir esse sofrimento e ter uma oportunidade com mais acolhimento e mais suporte para conseguir aprender. E aí ele foi para essa, né, sala especial, que eram pouquíssimas crianças, e eram 2 educadores ao mesmo tempo, e era uma classe especial, né, de crianças que, algumas muito mais graves, né, com quadros graves. E para mim aquilo foi um abraço, sabe? Eu senti, ai, que bom, né? Outras pessoas da família se assustaram, né? Ai, como assim? Só que isso foi determinante na vida dele, Carla, porque ele teve um espaço de aprendizagem extremamente respeitoso, acolhedor, potente, encorajador para ele, sabe? E aí aquilo deslanchou. Tu fala sobre o que eu acredito que é a educação, que a gente precisa pensar caso a caso. A educação não tem modelo. Educação não é um saco de gatos que tu põe todo mundo no mesmo saco e diz, agora todo mundo aprende desse jeito. Não. Todo mundo vai seguir o mesmo caminho, o mesmo percurso. Não, tu precisa olhar para cada caso. Claro. Né? E entender, não, para esse aqui eu preciso de mais material concreto. Para esse aqui eu dou essa quantidade de livros aqui, ele vai andar sozinho. As estratégias que a gente usa são únicas. Exato. Tá, mas aí deixa eu só complementar. Para a vida. Deixa eu só complementar. O que aconteceu? Aconteceu que ele foi amadurecendo, conseguindo aprender, se sentindo mais potente. Até um dia eu no carro com ele, voltando da Conhecer, ele, mãe, eu quero ir para a escola do Gabriel e da Helena. E eu, como assim? Eu quero estudar na mesma escola que eles. Gente, aquilo para mim foi tão emocionante. Uma mistura de medo, com emoção, com uau! E dali para frente foi maravilhoso. Ele foi para uma escola regular. A Conhecer é regular, mas ele queria estudar na mesma escola dos irmãos. Ele saiu da Conhecer, foi para o Marista Champagnat e lá ficou. Né? E acompanhou os irmãos e está agora terminando o 3º. Foi maravilhoso, mas a gente teve uma flexibilidade de, ok, não é momento. Dá um passinho para trás. Exato. Coloca ele no ambiente escolar um pouco mais respeitoso em relação às necessidades dele. Isso. Eu acho que isso passa por um diálogo também. Né? É preciso que a gente também na escola possa... Não é só acolher o aluno, o estudante, né? A gente também precisa acolher a família. Também a gente precisa aprender a separar um pouco e quebrar um movimento que a gente tem da escola culpabilizar a família por tudo e a família culpabilizar a escola por tudo. Sim. Isso é um abismo que se a gente não botar uma ponte em cima disso, a gente nunca chega num comum acordo. Quando a gente quebra essa relação, é
uma coisa intransponível, É preciso que a gente aproxime, né? Aproxime. E faz parte Vem do aqui, papel. me ajuda. Isto, Vamos me ajuda. pensar juntos. Isto. Porque a família tem uma caminhada com esse sujeito que pode auxiliar muito a escola a pensar. Não quero dizer que a gente vai reproduzir na escola a mesma coisa que a família faz em casa, não é sobre isso. Mas a família vai te dar indícios maravilhosos de como lidar. Sim. Né? Eu sempre digo, eu dou os exemplos quando eu também faço formação, né? A família me diz, prof, Carla, eu acalmo ele com salgadinho e Coca-Cola. Tá bom. Eu na escola não posso ter o salgadinho e a Coca-Cola. Pelo menos não em qualquer momento. Mas assim, o que a família está me dizendo? Que acalma ele com alguma coisa que dê um prazer para essa criança. O que raios que eu tenho nessa escola, que tem tanto material, que tem tanto jogo, que tem tanto brinquedo. Via semelhante. Exatamente. Tu entende? É sobre isso. Ótimo. Né? Ai, quais os maiores desafios, então, hoje em dia na educação? Ai, Jesus, que pergunta. Todos, né? Mas acho que o primeiro desafio é a gente se desprender dos saberes e aprender com os sujeitos. Eu acho que a formação sempre é importante, mas eu posso não saber nada sobre nenhum transtorno. Mas se eu me dispor a saber sobre o outro, e não do outro, para mim tem uma diferença. Saber sobre o outro é saber o que o outro pensa, o que o outro gosta, o que o outro faz, quem o outro é. Quem o outro é. Saber do outro é saber o que o outro tem. Saber o que o outro tem é pegar um diagnóstico, não me diz nada do outro. Me diz do diagnóstico. É autista, tá bom. Tá. Não me falou nada. Quem é esse menino? Exatamente. Quem é essa criança, o João, o Pedro, a Maria que tem o autismo? Sim. É outra coisa. Sim, porque ele é mais do que Exatamente. Isso, né? Então, é diferente. As escolas sabem muito do outro, mas sabem pouco sobre o outro. A gente precisa saber sobre... Mas num contexto, Carla, onde uma professora tem 30 alunos, tá sozinha naquela sala de aula... Então. Dos 30, 5 são crianças que têm um diagnóstico, os outros 25, muitos deles não têm diagnóstico, mas têm suas dificuldades. A gente 30 batalha, universos, né? A gente batalha muito para que tenha AE em todas as escolas, que esse professor do AE seja qualificado. Um professor de AE em todas as escolas, eu acho que isso também a comunidade escolar precisa cobrar, né? Um AE não é uma professora de 10 horas, entendeu? Porque os AEs, por exemplo, nas escolas particulares é 10, 15 horas. Não, é um professor de 40 horas na escola. Porque ela tem que trabalhar com os sujeitos, ela tem que trabalhar com os professores, ela tem que acolher famílias, tem que pensar em planejamento. A gente tem que cobrar um número reduzido de alunos, né? Porque... Mediadores, né? Que sejam da escola, né? Que sejam profissionais da escola, porque tem que ser vinculado com a educação, né? Tem que ser do território, tu entende? Tem que entender desses processos da escola, né? Não é alguém de fora que vem pago por uma clínica. Tem que ser ali da escola para poder entender da educação, para acompanhar isto, né? Para ter o que eu chamo desse comprometimento com a cultura escolar. Tu entende? É diferente. Sim. É muito diferente. E isso a gente tem que cobrar enquanto política pública. Né? Enquanto eu falo política pública, também para as escolas particulares, porque fazem parte de um sistema de educação público. Né? Isso a gente precisa cobrar. Né? Eu defendo hoje a bidocência, por exemplo. Né? Que é uma coisa do primeiro mundo, assim, né? Que é um professor regular, um professor de matemática, português, sei lá o quê, e uma professora de educação especial dentro da sala. Né? Bom, daí a gente não precisa de milhões de outros professores, porque não é a quantidade de profissionais na sala que vai dar a qualidade. Porque a gente tem aqui em Porto Alegre algumas salas de aula que tem 6 adultos dentro com 20 alunos e o problema continua. Sim. Então já foi provado que não é só isso. Não é só isso. Tu entendeu? Porque às vezes até não tem nem espaço para se mexer com tanta gente em sala de aula. Sim. O ideal é a gente reduzir a quantidade de alunos, porque aí a gente tem qualidade na aproximação, porque é a aproximação que precisa ser feita do professor com esses sujeitos. Para poder olhar. Porque chega uma hora... o barulho está incomodando. Olha, mas eu só consigo ver isso se eu tenho menos alunos em sala de aula. Sim, e a criança dá sinais, né, Carla? Claro que dá sinais. Sinais ela sensoriais, mostra, ela pode começar a falar mais, ela pode começar a se mover mais. Exato. Ela pode aumentar a estereotipia, ela pode... tem uns até que começam com autolesivos. Exato, ela vai mostrar. A criança mostra. Ela mostra o caminho, ela mostra o que incomoda. Só que, claro, num universo de 30, 35, 40, às vezes, não se consegue perceber essas coisas. Existem muitas estratégias sensoriais que a gente costuma orientar as escolas, né, nas nossas reuniões
na infância. Uhum. E a gente vê também uma certa limitação em relação a isso. Por exemplo, pega a bola terapêutica e faz com que a criança tenha mais sensação proprioceptiva e vestibular, para poder receber um pouco de movimento, para depois ficar parada ali sentada à mesa. Uhum. Coloca um tapetinho no chão para a criança esfregar o pezinho. Coloca um elástico na para ela cadeira. mexer. Né? Dá para ela um brinquedo para ela manusear. Exatamente. Então, a gente vê que muitas escolas aderem e têm o propósito de realmente tentar cumprir, assim, fazer, né? Proporcionar essas estratégias. E outras são muito resistentes. E uma das resistências que a gente recebe mas o que os outros coleguinhas vão fazer com isso? Uhum. Né? E eu sempre digo, por que os outros também não podem? Sim. Já se pensou que talvez os outros também tenham alguma dificuldade? Sim. Eu sempre digo assim, vamos criar a árvore dos desejos. Ou a árvore das necessidades. Sim. Então, a gente constrói com os alunos uma árvore onde todo mundo pode colocar ali as suas necessidades de aprender. E essas necessidades vão ser atendidas de todos os alunos. Então, se eu tenho lá um aluno que, nesse momento, para que ele consiga estar na sala, ele está sentado numa bola de bobate, está lá, porque aquilo ali dá um certo movimento, mas mantém ele atento e ele pode ficar na sala, talvez um outro precise ter, em algum momento, sentar no chão. Porque ninguém diz que para aprender precisa ficar sentado na mesa. Pode estar sentado no chão de uma forma mais confortável. Pode. Então, em algum momento do dia, ele vai poder ficar sentado no chão. Mas, Carla, eu vejo uma preocupação muito grande das escolas com o conteúdo. E eu não sei se... Eu acho que as professoras também recebem essa cobrança. A cobrança é de conteúdo. Entendeu? Então, assim, imagina assim, apostilas, conteúdos que as professoras têm que cumprir. E como que elas vão, entre aspas, pelo amor de Deus, porque eu penso totalmente o oposto, perder tempo da aula, proporcionando momentos assim, enquanto elas naquele mês têm que cumprir com tal conteúdo, sabe? Mas aí é que tá. Os conteúdos conseguem fluir se esses estudantes conseguem estar engajados. Claro. Se eu não tenho os estudantes engajados, ou seja, eles se sentindo bem naquele espaço, eu tenho que estar sempre o tempo todo parando a aula. Vai estar parando a aula igual. O tempo todo. E se eu tenho eles engajados, eu tenho atenção, eu consigo fazer as minhas propostas de trabalho. Sim. Agora, se eu não consigo engajar ninguém... Não vai para frente. Não vai nunca para frente. Conteúdo nenhum vai para frente. Né? E óbvio que tem uma questão de uma concepção do que é educação, né? A gente hoje tem uma educação enquanto... muito mais educação particular, né? Enquanto clientela, são clientes... Né? Querem produção, querem resultado. As criaturas já entram no ensino médio e já começam a falar do vestibular, elas não nem vivem o ensino médio. Né? Com 13, 14, 15 anos, estão pensando que vão fazer no vestibular para a vida inteira. Né? Nem sabem o que estão fazendo no mundo ainda, gente. Entendeu? Já estão com a pressão de o que vão escolher para fazer a vida inteira. É que eu acho que esse imediatismo, essa velocidade, a dinâmica do mundo hoje, né, vai abduzindo todo mundo. Exatamente. Isso vai levando todo mundo de roldão, tu entende? E daí por isso que a gente tem adultos aí com 30 anos infelizes, porque escolheram uma profissão qualquer, porque tinham que escolher no vestibular, e levaram para a vida inteira. Sim. Né? E daí se tornam infelizes. É sobre isso, né? Sim. E a escola contribui para isso quando não consegue enxergar que, tem que botar um pé no freio e pensar que a gente tem que trabalhar o fortalecimento, tem que trabalhar assim, olha, pensa para a tua vida, né? Porque a educação não é para só dentro da escola. A gente educa para a vida. A gente estava falando sobre o PEI, né? Antes da gente iniciar. Esses dias eu abri lá um PEI para olhar de um aluninho meu, que foi feito por uma psicóloga em parceria com a escola, a psicóloga da criança junto com a escola. E eu achei um PEI lindíssimo. Lindíssimo. Porque assim, um dos objetivos de aprendizado era que a criança conseguisse cumprir com uma ordem. Tá. E eu achei aquilo tão genuíno da educação, porque, caramba, eu não estou pedindo que ela aprenda a escrever uma letra ainda. Eu estou pedindo que ela consiga ter um comportamento de aprendiz. É esse o meu objetivo. Eu preciso que ela aprenda a aprender. Como que se dá essa... Porque eu sei que PEI é obrigatório que as escolas ofereçam, né? Ofertem. Na escola, na educação, a gente chama de PDI. Deveria ser, né? Qual é a sigla? Plano de Desenvolvimento Individualizado, né? Maior do que de educação, de escolar.
Deveria ser esse planejamento que a gente faz integrado entre educação, o AEE e os professores do ensino regular, né? Que pensa todo o desenvolvimento desse aluno. Ele deve ser obrigatório, né? Tá. Todo aluno deveria ter que tem alguma dificuldade de aprendizagem. Não é o aluno que tem algum laudo, algum diagnóstico. Isso também é outra coisa, né? Muito importante. O aluno tem um atraso no seu desenvolvimento escolar. Ele precisa ter um planejamento diferenciado, ele não tem que esperar ter um diagnóstico para isso. Quem que faz por lei? É a própria escola. A escola, sim. Ela é obrigada a ter ela pode conversar, eu vou te dizer, efetivamente, a escola, porque ela é educacional esse planejamento. Ele é para ser executado na escola. Eu, Carla, professora, posso sentar contigo, Fernanda, e a gente pode conversar sobre o sujeito, certo? Ok. Mas os objetivos, eles são pedagógicos. Ok. Então, eu posso escutar o que tu tem para me dizer. Enquanto terapeuta ocupacional, vou te dizer o que é importante. Exatamente, mas os objetivos são construídos pela escola e é um material feito pela escola. Como um documento escolar, dos objetivos dele neste espaço, as 4 horas que ele fica comigo na escola. Tá. Eu posso te dar esse planejamento, tu pode levar, tu pode ver, ele é aberto, a família pode ver, pode ser compartilhado. Mas, se ele tem uma dificuldade que antecede uma aprendizagem vai entrar no meu planejamento. Propriamente dita. Sim, vai entrar no meu planejamento. No meu planejamento não vai entrar que ele se alfabetize se ele não consegue nem saber o que ele está fazendo no mundo ainda. Não consegue sentar à mesa para poder... Não. O meu objetivo vai ser que ele consiga... Vou te dizer alguns. Que o fulano consiga minimamente se engajar com alguma atividade da rotina diária. Permanecer no refeitório durante o tempo de lanche. Exato. Que consiga ficar numa atividade coletiva da escola, seja na assembleia de alunos, seja no recreio, seja numa festa. Fantástico. Tu entende? É isto. Só que muitas vezes a expectativa da família não passa por aí, Mas aí é que tá, porque isso é construído e não é explicado para a família. Sim. Então, a gente constrói esse planejamento, senta com a família e explica os objetivos. E esse planejamento, ele é vivo. Tu entende? Ele não é estanque. Não, ele não é para ser botado numa pasta, morto e acabou. Sim. Não, ele é vivo. Ele, feito hoje, esse objetivo foi vencido, a gente acrescenta outro objetivo em cima desse objetivo. Ótimo. E aí a gente vai acrescentando objetivo. Tu entende? Todos eles pedagógicos. E é um documento que acompanha a criança ao longo da vida escolar deles. dela. Exatamente. É um material. Hoje a gente trabalha com tecnologia, né? Então a gente tem que usar isso a nosso favor. A gente abre um drive lá no Google Drive, põe um planejamento. Todo mundo que trabalha com aluno vai lá e vai colocando os seus objetivos e vai marcando. Esse aqui eu venci na aula de educação física. Esse é o histórico escolar da criança. Isso aqui todo mundo tem acesso, né? Que trabalha com o aluno, vai pulando de ano a ano. A gente só vai abrindo mais acesso para quem vai trabalhando com o aluno, né? Só que chega uma hora que a criança vai para o final do ensino fundamental ali, tá? 5ª série em diante, tá? Ou ensino médio. Difícil, né? São milhões de professores. Aí tem um monte de matéria, um monte de professor. E aí entra o que eu chamo de trabalho colaborativo, tu entende? Se a gente tem um estudante que ainda tem um desenvolvimento aquém do que espera um ensino médio, por exemplo, né, que é uma fórmula de Bhaskara, que é uma tabela periódica, né, que é uma coisa bem acadêmica, esse objetivo primário inicial, ele não precisa ser trabalhado por uma disciplina. Ele pode ser integrado em todas as disciplinas. Então, esse planejamento pode ser feito por todos os professores e ser executado por todos os professores. Tu entende? Que, inclusive, dá um encadeamento melhor para esse sujeito. Eu fico pensando que com essa diferença de desenvolvimento que algumas crianças neurodivergentes têm em relação aos seus colegas da mesma faixa etária, essa adaptação também de estratégias, porque, por exemplo, assim, o conteúdo vai ser os diferentes estados do nosso país, tá? Sim. A criança não tem condições de aprender isso ainda, mas ela pode estar trabalhando habilidades gráficas ainda. E dentro dessa expectativa, desse objetivo de habilidades gráficas, a gente pode unir Exato. O tema. O tema. Então, eu posso... Pintar eu posso construir o mapa, eu posso... Enfim. Exatamente. Tu entende? Tem várias coisas que a gente pode fazer aí. Eu posso fazer o pareamento das letras dos estados, eu posso
construir o mapa, eu posso marcar no mapa onde é que fica o Brasil, e eu posso marcar no mapa do Brasil com alfinete onde é que estão esses estados. Eu tenho várias coisas para fazer trabalhando com os estados. Só que aí é essencial uma mediadora. Claro que sim. Que acompanha aquele sujeito. Então, é diferente, tu entende? É importante que ali eu tenha, porque o desenvolvimento dele está muito diferenciado do desenvolvimento que se espera da série. Então, ali eu vou precisar ter uma mediadora. A escola vai ter que pensar nisso, então. Sim. Mas esse planejamento quem vai fazer? O professor. Sim. Mas não é uma realidade, né? Muitas vezes não tem. Não, muitas vezes não tem. E aí a gente pensa, essa escola está fazendo o quê por esse aluno, então? Esse é o melhor espaço para ele? Ele está indo lá para fazer o quê? Porque várias vezes, assim, ó, eu vou fazer uma fofoca, tá? Tá. Várias vezes a gente tem reunião com as escolas para tratar sobre questões dos nossos pacientinhos e elas não têm o PEI. Com certeza. Aí nós já vamos mostrar, nós já vamos, não. nós já vamos. Quando te dizem nós já vamos mostrar, porque não tem. Aí, Carla, nós estamos em agosto e tem algumas escolas que ainda não. Quando dizem já vamos mostrar, porque não tem. A gente precisa de um tempo para elaborar. Não tem. Tipo assim, mano, isso se elabora quando o aluno chegou na escola. Existe um mês que a gente chama, já deve ter ouvido, sondagem, Sim, período de sondagem. Período de sondagem. Tá. No período de sondagem é isso que a gente faz. Sim. A gente conhece os alunos, a gente vê as habilidades que eles têm, odeio essa palavra, mas é o que a escola usa. Né? A gente vê o que o aluno sabe, o que o aluno não sabe ainda, o que o aluno tem dificuldade, o que ele faz sozinho, eu prefiro usar isso, né? O que o aluno faz sozinho, o que ele faz comigo, o que ele não faz ainda nem comigo, nem sozinho. Nem sozinho. Né? Puro Vygotsky isso. Zona proximal de desenvolvimento. É isso que eu uso. Muito bem, eu faço tudo isso e eu ainda faço a mais. Eu mando um quadrinho para a família responder para mim. O que faz em casa, o que gosta, o que não gosta, né? Junto tudo isso e tenho meu planejamento. Quando termina o meu período de sondagem, o planejamento está pronto. É isso. Se terminou o período de sondagem, a escola não tem planejamento, é porque a escola não fez nada. É simples, é básico. Desculpa os colegas, mas é isso. É sobre isso. Então, bom, aí a gente tem que cobrar. Olha, não tem estamos fazendo o planejamento. Não. Tu entende? O período de sondagem, ele é para isso. Mas é a realidade, viu? Vou te dizer que... E aí, infelizmente, é a hora da gente poder conversar com a família e dizer, olha, é o que eu faço enquanto assessoria de família, né? Olha, vamos na escola, agora é hora de sentar lá e dizer, só saio daqui, se conversar com a professora do EE, se conversar com a orientação, com a supervisão, com quem for, com o diretor, papa, bispo, porque a gente vai sentar aqui, eu quero ter um planejamento específico para o meu filho. E também é a hora que eu digo para a família, vamos repensar essa escola. Talvez ela não seja a melhor escola para o teu filho. Só que é tão difícil. Porque assim, ó, pode não ser a escola ideal, porque ninguém é perfeito. Não tem escola perfeita. Não são perfeitas. Não tem escola perfeita. Só que assim, eu vou te falar uma coisa, como é difícil conseguir vaga nas escolas para as crianças neurodivergentes. As escolas realmente... Eu tenho uma situação que aconteceu, que eu sou testemunha, eu não vou dizer de jeito nenhum que escola é, e nem com quem aconteceu, qual criança, imagina, jamais falaria. Mas a escola me perguntou sobre a família, se era uma família, como que era a família. Antes de falar para a família se tinha ou não vaga. Tu entendeu isso? Entendi. Olha, tu entendeu o que isso quer dizer? Quer dizer que eles queriam ter a certeza de que poderia ser uma criança que é conveniente aceitar. Ou não, é braba, não vou. Vamos nos meter numa furada. Conforme os valores daquela instituição. Aquilo mexeu muito comigo, sabe? Porque eu pensei, gente, não é assim. Não é sobre isso. Né? Mas eu acho que tudo ainda é uma caminhada, assim, Fernanda. Por mais que a gente fale muito de inclusão hoje, no Brasil, ela vem na década de 90. Sim. Né? Que a gente tem essa mudança toda. E então, ela é recente. E a inclusão, ela não está terminada. Tu entende? Porque o que eu faço neste ano, eu vou ter que refazer tudo no próximo ano. Então, não tem uma escola completamente inclusiva e com processo terminado. A inclusão, ela se refaz e se renova ano a ano. E a gente aprende de novo ano a ano. Então, eu sempre desconfio quando eu entro numa escola e eu pergunto, como é que tá? E a escola me diz, tá tudo ótimo. Eu digo, não pode estar ótimo. Não pode. Porque uma escola não pode estar ótima, entendeu? Não. Porque aqui tem disputa, aqui tem grito, aqui tem choro, tem arrancar de cabelos. E um processo inclusivo tem choro, tem ranger de dentes de noite, tem arrancar de cabelos, tem incômodo. Sim.
tem que me fazer pensar, tu Que é entende? a coisa do desacomodar, do Exato, trazer novos exato. desafios. Isso é constante. Porque a Maria hoje é uma coisa, a Maria amanhã é outra coisa. Então, É. se eu estou usando o mesmo planejamento para Maria hoje, amanhã, É. temos um problema. É. Seríssimo. E eu vivi isso, né? Uma mãezinha me trouxe lá os mesmos cadernos de 3 anos no primeiro ano. E ela, na sua simplicidade, me disse, tem algum problema, professora? Porque, assim, eu vejo que é tudo igual. Oh. E daí eu abri e só mudava a data. Oh. E tudo igual. E daí, bom, onde é que está o planejamento diferenciado aqui? O problema não é de aprendizagem, o problema é de ensinagem. Sim. E a gente precisa pensar sobre isso. Uhum. Né? Que nem tudo é sobre aprendizagem, muita coisa é sobre ensinagem também. E também fala-se muito isso, né? Se não aprende de um jeito, vai aprender... Vai, Existe de uma outro via. jeito. Existe Exato. uma via de aprendizado, né? Não o é Hugo aquela... Bayer já dizia sobre isso. Né? Uhum. Foi meu orientador de mestrado que, né, já faleceu. Ele dizia isso. Se eu não aprendo de um jeito, tu me ensina de outro jeito que eu vou aprender. Uhum. Cabe tu descobrir o jeito. E qual é o nosso papel enquanto professor? A gente usa isso muito na terapia, sabe? De integração sensorial. Se não tá dando daquele jeito, é porque tu não conseguiu perceber os sinais que a criança tá te dando e estabelecer uma estratégia. Vai existir uma outra forma. Tem um outro caminho que eu não tô pensa encontrando. mais, queima mais, mata Conversa com outras pessoas. Né? Abre o teu leque de possibilidades. Vai encontrar uma outra alternativa. Exato. Por isso que precisa ser colaborativo. Por isso que precisa ser estudo de caso. Né? Por isso que precisa conversar com as pessoas. Né? Se abrir mão desse teu suposto saber, né? Para conversar com os outros, para construir coletivamente. Amada, a gente está chegando ao fim. Oh. Eu tenho 2 questões. Assim, eu quero primeiro fazer um quiz contigo. Que perigo isso. Perguntas e respostas bem rapidinhas. E depois eu quero que tu deixe uma mensagem pro pessoal. Então, primeiro vamos de quiz, tá bom? Tá. Eu pergunto, tu responde. E através dessas respostas, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o teu perfil sensorial. Jesus. Não é nada demais. Música que acalma. Música que acalma. Acredite se puder, música country. Sério? Verdade. Que legal. Adoro. Me acalma muito. Comida preferida. Comida preferida. Arroz e feijão. É um sabor de infância. O feijão da mãe, o feijão da Dinda. Isso me traz uma coisa que dá um afetiva, calor. Memória afetiva. Dá um calorzinho, assim, sabe? Que me dá aquela coisa da a infância, segurança. Acalanto e carinho. Isso. Comida odiada. Qualquer fruto do mar, qualquer... Sério? Não posso nem com o cheiro disso. O cheiro me enjoa. Eu tô aqui, sou parceira, mas tu tá aí comendo, eu tô a quilômetros de distância conversando contigo, mais longe. E quando tu pensa no cheiro? Mas, nossa, já passo mal. Não posso. Um elogio bom de ouvir. Gostei de ler o teu texto. Nós temos que falar dos teus livros, hein? Nossa, isso me dá uma coisa assim, sabe? Puxa, eu escrevi com tanto carinho aquilo e quando tu leu, tu te tocou com aquilo. Isso... Que legal. Me deixa feliz. A melhor sensação, qual é? O abraço do meu filho. Oh, meu Deus. E a sensação mais insuportável? Quando eu vejo os olhares estranhos para as crianças com que eu trabalho, assim. Julgamento. Eu jurei para mim mesma que os meus alunos nunca sairiam pelas portas dos fundos de alguns lugares e jamais entrariam pelas portas dos fundos. Eles sempre entrariam pelas portas das frentes dos lugares. Sim. Porque eu vi muita criança saindo e entrando pela porta dos fundos. Sim. E quando eu vejo esses olhares assim, eu viro bicho. Assim. E aí mesmo que eu enfio o pé na porta e a gente vai nos lugares e ai que me digam que eu não posso entrar. Sangue no olho, né? Sangue no olho. Sangue no olho. Qual é a tua melhor memória de infância? Tu sabe que eu tenho um problema sério. Porque nessa situação que eu te contei, o cérebro é uma máquina poderosa, ele protege a gente, né? Nossa. Eu esqueci muita coisa da minha infância até os 6, 7 anos. Por tudo isso que eu falei, né? Então, eu tenho flashes de memórias. Eu tenho um HD externo que é minha mãe. Um dia que minha mãe se for, eu perco o HD. Ai, meu Deus. Faz ele escrever um livro sobre isso. Porque tudo que eu lembro da infância nesse período, eu preciso ligar para ela e perguntar, mãe, isso é memória efetiva ou eu inventei isso? Legal. Agora, a gente tem conversa muito sobre isso, né? E algumas memórias vêm vindo. E uma memória que eu lembro com muito carinho, assim, com muita verdade, é da primeira professora da educação infantil. Eu fui para a escola com 3 anos de idade. E eu lembro do cabelo vermelho dela. Foi um espaço muito prazeroso antes dessa escola
quando meu irmão nasceu. Que nem existia escola para 3 anos de idade, né, quando eu fui. Ela tinha o cabelo vermelho comprido, usava um sapato de bailarina, aquele sapato com aquela fivelinha, né? Eu me lembro do toque do sapato no assoalho da escola, o cheiro da lancheira quando abria, né? Aquela lancheira que tinha aquele copinho de plástico, né? Do refrigerante do suco. Essa é uma memória muito forte, assim, que me traz acolhimento, sabe? Sim. Que me traz o valor da escola. Né? Legal. Ali eu já comecei a valorizar a escola. Tu construiu uma primeira memória afetiva, assim, e potente relacionado com o que tu trabalha hoje. Com a escola. Uhum. Tu percebe o quanto de sensação tem nessas memórias? Nossa, todas. Tu viu a importância, né? E eu sempre digo, com que eu trabalho com uma disciplina de neurodesenvolvimento na psicopedagogia, e eu sempre digo para as minhas alunas, qualquer aprendizagem que a gente tem, a gente busca primeiro os sentidos. Uhum. A gente lembra de cheiros, de imagens, de gostos, de sons, e depois a gente traz para o cognitivo. E se tu quiser não sentir repulsa quando tu pensa no peixe, no camarão, tu consegue? Daí eu preciso pensar em reunião de família, eu preciso pensar numa reunião de amigos em que isso tivesse acontecendo. Desfoca. Isso. Para poder, daí, pensar em alguma coisa boa, assim. Então, tu vê como é potente, né? Tanto positivamente quanto impactando de forma negativa. Sim. E o quanto a gente tem que olhar para isso. E o quanto a gente precisa criar recursos, né? Eu chamo de recursos subjetivos na teoria que eu estudo. Né? O quanto a gente precisa criar recursos subjetivos para fazer esse enfrentamento cotidiano. Ressignificar e, enfim, conseguir ter força. Mas a gente só consegue construir isso se a gente tem uma potência subjetiva, né? Uma construção subjetiva com substância. Sim. Eu vou mostrar teus livros e tu fala bem rapidão sobre isso. Com certeza. Olha só. Esse aqui, eu vou começar por um que eu participei. Com certeza, olha com só certeza. Que legal, pessoal. Esse livro é muito importante, né? Ele é uma construção coletiva. Eu gosto do coletivo, né? Ele é uma construção coletiva de vários profissionais que trabalham na mesma perspectiva, né? De pensar o transtorno não só pelo diagnóstico, mas pensando a pessoa. Então, tem vários textos desses colegas, né? Todos são colegas de caminhada e experiências escolares exitosas de inclusão. Né? Então, tem uma parte de profissionais falando sobre o autismo, uma parte de escolas falando sobre autismo e depois uma parte de famílias falando sobre a maternidade e a paternidade atípica. Sim, termina com isso, né? Termina com isso. Tá aqui o meu, ó, integração sensorial no transtorno do espectro do autismo. Então, foi uma delícia escrever. Eu acho que foi um livro muito legal, assim, né? Porque tudo que a gente tem na área do autismo não é muito da educação, né? Então, acho que vale a pena a gente, da educação, escrever sobre isso, né? Ó, agora aqui, Educação Inclusiva, Tessituras do Fazer Pedagógico. É um livro das meninas da URGS, que a gente fez um curso na URGS. Tem um artigo meu e da Kati nesse livro. E meu e da Mara também, da Lucena, sobre diferentes deficiências, né? E o autismo também. Vale a pena poder adquirir também esse aqui. A educação das pessoas com deficiência. Esse aí é uma bíblia de bolso, né? Para quem trabalha com a EE, ele é maravilhoso. Porque ele tem experiência do mundo todo. Então, a gente procurou todos os países que a gente tinha algum contato de profissional para saber como funcionava a educação especial nesses lugares. E ele é gratuito. Tu entra na editora, que é a Pimenta Editoras, né? E tu baixa ele gratuito. Ó, Pimenta Cultural. A Pimenta Cultural, e tu baixa ele gratuito. Bah, que bacana. Então, é muito legal. E tem um texto meu sobre autismo nele também, né? E eu sou a organizadora junto com as meninas, que são grandes parceiras. Guria. Nossa, meus parabéns. E este ano tá saindo da tese. Ah, que legal. É muito bom isso, gente. Bom, a proposta do nosso pod é poder ajudar as pessoas a se conscientizar um pouco mais sobre a importância das sensações para o desenvolvimento. E também sobre o quanto as dificuldades sensoriais impactam na saúde mental, né, no desempenho acadêmico, funcional, no cotidiano, enfim. Eu queria que tu, com esse viés, tu deixasse uma mensagem para as educadoras e depois para as famílias. Então, para as educadoras, a mensagem é: olhe para o seu estudante. Conheça o seu estudante.
profundamente quem é essa criança. Não o que ela tem. Quem ela é. Quem ela é. Do que ela gosta. Do que ela não gosta. O que ela procura. O que ela não procura. É isso que vai ser a ferramenta de aprendizagem. É isso que vai ser a ferramenta para a gente pensar planejamento. Né? E essa criança vai nos dizer. Ela vai mostrar. Isso está acima de qualquer objetivo Qualquer pedagógico. coisa. Né? É o primeiro passo. Para tudo. Inclusive para o nosso trabalho terapêutico. Bom, de intervenção. Na escola, eu acho que para mim essa é a ferramenta. Em primeiro momento. Né? E escuta a família. Né? Acolhe a família. Para entender como é que essa criança é em casa. Né? O que ela faz em casa. Como é que a família lida com essas coisas. Né? E aí, bom, escuta e como é que eu faço isso agora na escola. Pedagogicamente. Nem tudo a gente pode fazer o que faz em casa. Mas pedagogicamente, o que eu faço com isso agora? Né? E aí, bom, vamos reformular para a escola. E acho que para a família, escola não é inimiga. Escola tem que ser parceira. Então, assim, não é fácil ser professora. Não. Não é fácil ser mãe. Né? Também não. A gente está com um em casa, 2, né? E às vezes a gente cansa, quer se trancar no banheiro e não sai nunca mais. Na escola a gente tem 30. A gente tem que alfabetizar, tem que ensinar matemática. Uma responsabilidade grande nas Nossa, costas. né? E uma cobrança de um sistema enorme. Não é simples, não é fácil. Né? E muitas vezes demanda muito tempo de estudo. Sim. Então, assim, não é que o professor não quer. Não é que o professor não quer buscar muita formação, muitas vezes. Sim. Às vezes ele não tem dinheiro para buscar formação. Às vezes ele não tem tempo para buscar formação, porque ele trabalha em 3 escolas. Né? Se é um professor público, então, né, trabalha 60 horas. Acolhe esse professor também. Sim. Quando a gente une forças, né, Carla? Exato. A gente consegue ser mais potente para ajudar quem então, precisa ser ajudado. Antes de criticar, tenta entender. Conversa com esse professor, né? Pergunta como é que ele está fazendo. Se propõe a sentar e conversar. Né? Eu acho que daí, conversando, a gente consegue chegar num comum acordo. Sim, assim, né? sim. Apresenta o teu filho. Né? E entende que o teu olhar sobre esse teu filho é um olhar e a professora vai ter um outro olhar. Nenhum dos dois está errado. A gente vai ter que chegar num terceiro olhar, Sim. que é o meio do campo. Sim. A minha avó dizia que sempre tem várias verdades. A minha verdade, a tua verdade e a verdade verdadeira. Então, a gente precisa chegar nessa verdade verdadeira. Sim. Né? Eu acho que essa é o ideal. Assim. Unir forças, eu acho que é acima de tudo, né? O propósito maior é o bem da criança, Com o desenvolvimento certeza. dela. E vamos embora. Não é o que eu quero, não é o que tu quer, não é o que o outro quer. É o que essa criança precisa. Né? Necessidade dela. Acho que isso a gente não pode nunca esquecer, né? Eu tô aqui por quem e tu tá aqui por quem. A gente tá aqui pela criança. Sim. Acho que esse é o objetivo maior. Ai, muito bonito, maravilhoso. Te agradeço muito. Nossa, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Eu amei estar aqui contigo. Tu é uma querida. Eu te admiro tanto. Muito contigo. Agora vamos começar a rasgar cedo. Mas é verdade. Pessoal, esse podcast precisa da ajuda de vocês também, porque a gente precisa levar esse conhecimento para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Porque a proposta, o objetivo, a missão que a gente tem é tornar o mundo mais justo, mais acolhedor, mais empático para as nossas crianças, para os nossos adultos, adolescentes que têm dificuldades sensoriais. A gente está lutando por essa causa. Mais empatia e menos julgamento. Muito obrigada e até a próxima.